Olá, tudo bem? É muito bom receber você aqui no nosso canal. Meu nome é Matheus Fantin, sou responsável pelo Caixa 52. E hoje vamos falar sobre algo muito importante. Antes disso, eu quero pedir para você nos ajudar compartilhando esse vídeo, dando o joinha, se inscrevendo no canal. Tudo isso faz que esse vídeo chegue a muitas pessoas. Então, se você puder, faça isso agora mesmo e nós vamos compartilhar um conteúdo bem legal hoje aqui no canal, certo? Hoje vamos falar sobre algo importante para todas as famílias, isso mesmo, para todas as pessoas envolvidas aí na sua casa. Então, olha só, uma pergunta que eu quero fazer para você. Você é preocupado com o desenvolvimento espiritual do seu filho? Todo pai, assim como eu tenho 2 pequenos, é preocupado com o que eles estão se alimentando, é preocupado com o que eles estão assistindo, com o que eles estão usando no celular. Mas será que também temos essa mesma preocupação com o desenvolvimento espiritual? Ou apenas com o desenvolvimento social, tecnológico, da inteligência? Como que é o nosso dia a dia em casa? Será que promovemos esse desenvolvimento espiritual também em nossa casa? Eu não quero apresentar para você aqui apenas um conteúdo mágico. Siga esses passos que o seu filho terá desenvolvimento espiritual. Não. Eu quero compartilhar com você o que tenho feito na minha casa, o que é do meu dia a dia, o que a gente faz lá, eu, a minha esposa e os meus filhos, para crescer eles espiritualmente, para desenvolver eles espiritualmente. Então hoje vou compartilhar com você essas dicas. Então, olha só, de forma bem objetiva, vamos a elas. Primeira dica que eu quero dar para você, parece que é até coisas simples, mas elas têm um valor muito significativo para a vida da criança. Primeira dica: ensine a criança a ler. Como assim? A escola não é o local que eles vão para poder aprender a ler e escrever? Sim, eles vão para a escola para aprender a ler e escrever, mas você em casa pode e deve ensinar seu filho a ler. Mas não simplesmente ler as letras, mas ler a imagem, ler o dia a dia dele, interpretar, criticar. Por exemplo, a minha filha de apenas 2 anos de idade, esse livro aqui trouxe, é um livro que ela gosta de ler, ela já até desenhou bastante, rasgou algumas folhas, isso não é o problema, ok? A criança precisa ler, olhar para a imagem e ela mesma contar as histórias, ela mesma interpretar as histórias. Ela não sabe ler o que está escrito aqui, mas ela sabe olhar e ver a importância de estar junto, a importância de compartilhar. Ao olhar para as imagens, ela aprende a ler, a interpretar o mundo que ela está. Então, primeira dica: ensine o seu filho a ler. Quando ele aprende a ler, ele aprende a desenvolver a criticidade. E ele não vai ser enganado facilmente. Ele vai ter esse espírito em que ele consegue se desenvolver através do que ele vai absorvendo e vai selecionando. Então, primeira coisa, faça isso na sua casa. Segunda coisa, ensine a criança a cantar. Quem me conhece sabe que eu não consigo nem bater palma direito. Eu sou aquele que bate palma no contratempo, né? Todo mundo bate palma de um lado, eu bato palma do outro lado. Horrível em questão de música, de instrumentos. Mas o meu filho, o Lorenzo, ele ama cantar. E quando a criança aprende a cantar, quando a criança desenvolve o hábito de cantar, mesmo que ela não decore músicas, mas ela cria a própria música, ela desenvolve a espiritualidade. O Lorenzo canta várias músicas em que ele expressa o amor a Deus, o amor a Jesus. Com apenas 4 anos de idade, ele já tem feito isso.
Então ensine os seus filhos a cantar, porque isso vai ajudar eles a expressar os sentimentos dele e não apenas guardar. Ensine a criança a orar. Terceira dica. Muitas crianças não conseguem orar porque não veem em seus pais pessoas que escutam eles. E nós normalmente transferimos o que nós temos de relacionamento com os nossos pais para Deus. Então, quando a criança aprende a orar, ela aprende a conversar com Deus, ela aprende que ela pode confiar em Deus. Então, nós quando damos ouvidos e estamos atentos, ouvindo os nossos filhos, nós estamos ensinando eles a orar. E também, desde cedo é muito importante ensinar a criança a repetir uma oração. Ela vai normalmente caminhar na repetição por um período e depois ela mesma começa a desenvolver a sua oração. Recentemente, no Instagram da minha esposa, vou deixar ali no comentário também o Instagram dela para você seguir, ela postou uma ideia de uma caixinha de oração que ela fez lá com o Lorenzo e a Manuela. E continuando, depois outra dica importante é ensinar a criança a doar. Quando nós ensinamos os nossos filhos a doar, nós estamos ensinando espiritualidade para ele. Porque espiritualidade é também se preocupar com o outro, olhar para o outro, olhar para a necessidade do outro, não olhar apenas para si mesmo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter empatia, a cuidar do outro, a cuidar do irmão mais novo, a respeitar o irmão mais velho. Tudo isso ajuda nas relações. Então ensine seu filho a doar, ensine seu filho a doar um brinquedo, uma roupa. Tudo isso vai ajudar ele a olhar para o próximo. Isso é espiritualidade também. E finalmente, ensine o seu filho a cultuar. Tenha o hábito de fazer o culto doméstico, de ler uma história junto com o seu filho, de fazer uma oração junto com o seu filho. Lembre sempre, criança vê, criança faz. Faça você um culto em casa. Ensine seu filho a cantar, ensine seu filho a orar, ensine seu filho a ler a palavra de Deus, ensine seu filho a doar tempo para o outro, e assim você vai ensinar ele a cultuar a Deus. Então, espero que você grave essas 5 dicas aí. Ensine seu filho a ler, ensine seu filho a cantar, ensine seu filho a orar, ensine seu filho a doar e ensine seu filho a cultuar. Olha só que interessante. Tudo isso eu falei com a palavra ensine, porque isso é uma ação ativa dos pais que se preocupam em ensinar seus filhos a terem uma vida espiritual, ao desenvolvimento espiritual. Se você gostou dessas 5 dicas e acha que nós devemos pegar e falar sobre cada uma delas, aprofundar o tema, eu quero que você deixe aí nos comentários o que você gostou, qual foi a novidade para você e o que você também tem feito em sua casa. Não são apenas essas formas de desenvolver espiritualmente os nossos filhos, mas aí são algumas dicas que eu tenho feito em casa e espero que te ajude também. É isso aí, pessoal. Enquanto isso, Deus te abençoe, um forte abraço, até mais.